Oi, gente. Oi, tudo bom? Eu vou chamar logo de primeira as autoras que vão participar da live, tá? É a minha primeira vez fazendo isso, então não. Oi, Bel, boa noite. Oi, Boa noite, galerinha que entrou agora também. tudo bom? Tudo, como é que você tá? Eu tô bem. Você pode se apresentar primeiro? Galera, meu nome é Estefânia Cristina, mas vocês podem me chamar de Fanny. Eu sou autora do livro Apenas 24 Horas, da Feira de Montrach, em parceria com a Maitê. É o primeiro volume de CRISPR, entre outras obras. Eu escrevo vários gêneros, mas o meu preferido é fantasia. Eu tenho 24 anos. Desculpa, eu fiz 25 tem pouco tempo. Eu tenho 25 anos, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ei, Anne, beijo, lindona. Moro em Minas Gerais e já tenho bastante tempo que eu tô nessa área. É só agora mesmo que eu tô profissionalizando meus trabalhos. Tá. É, Como foi essa inspiração para começar a escrever um livro? Olha, quando eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei com um livro hot, né? E eu sempre gostei muito de escrever. Um dos meus objetivos era escrever de um jeito que todas as pessoas pudessem entender. Não apenas uma pessoa mais cult, mas também uma pessoa mais, assim, com um dialeto mais normal, entendeu? Porque me dava muita raiva quando eu era criança e pegava um livro que eu não entendia o que estava falando, mas eu sabia que o livro tinha coisas muito bonitas. Então, um dos meus objetivos era sempre escrever de forma que qualquer público entendesse, mas que também tivesse um aprendizado. Então, eu comecei com o livro hot, porque é um tema, um gênero que as pessoas gostam bastante, né? Um dos livros que me inspirou foi esse daqui, Algemas de Seda. Ele foi um dos primeiros livros hot que eu li e que me inspirou da entrada nesse primeiro gênero. Só que como eu não gosto só de hot, porque para mim é hot, para mim é fazer armadilha para as pessoas virem ler outras coisas. Aí eu misturei com criminal. Então saiu primeiro uma duologia chamada Intenso Desejo. Eu botei ela na gaveta, mas não divulguei não. Então estou pensando seriamente esse ano soltar ele para poder ser lançado. Depois eu vim com um romance mais básico, que também estava na gaveta e a galera gostou, fez eu arrancar, que é o Apenas 24 Horas. Essa aqui, ui, é uma edição 3 em um dele, que bastante gente tem. E ele é um livro assim que eu escreveria com carinho, estava na minha estante, eu nem imaginei que ele fosse ser tão querido. E ele foi bastante, acho que é por causa do ânimo dos personagens, né? De mostrar que cara, quando você tá a fim de realizar alguma coisa, você tem que fazer, não importa se outras pessoas vão achar ruim, porque a felicidade ela é individual, né? Tipo, por mais que você tente agradar, não vai conquistar todo mundo, então você tem que pegar as rédeas da sua vida, tem que fazer o melhor com isso, não julgar ninguém, porque em algum momento você também vai enfiar o pé na jaca, e é isso, é ter fé que tudo vai dar certo até o fim. Não pode desistir, não tem opção de desistir nesse mundo, né? E depois veio outros É, livros, foi o Fera de Montrach, aí já é outro cenário. por que você escreve? Porque eu escrevo, menina, quando eu pergunto é porque eu não escrevo, na verdade, né? Quando eu estou ali sentada no meu universo, eu falo assim, não, vou estudar, vou limpar a casa. Aí vem uma coisa na minha mente e diz, você tem que criar isso. E aí eu faço o que vem na minha intuição. Então, eu não consigo parar de escrever. Simplesmente eu tô aqui, aí vem uma coisa e eu tenho que sentar e tenho que escrever aquilo, porque eu sinto que é uma inspiração.
Alguns dos meus livros foram tudo através de sonhos. Eu tive um sonho e aqueles sonhos começaram a se repetir e eu falei assim, cara, isso é mensagem, eu tenho que mandar. E aí eu sempre tento mandar mensagens muito positivas. Tem vezes que eu sou um pouco agressiva nas minhas obras, igual em Montrack, que eu sou muito má. A Maite, que é uma parceira minha, ela até fala, menina, você é muito má, para de matar meus personagens. Porque a gente escreve, aí ela vai criar um personagem mal lindinho, fofo, lá eu, pá, matei. Ela, filha da puta. Ela me xinga muito. Ela falou assim, cara, mas é isso, você tem que pegar. Como é que você lida com os vilões do seu dia? Você vai deixar eles te derrubar assim tão fácil? Não, você tem que lutar. E aí eu mostro muito isso. E se for para ser um pouco má com meus personagens e mostrar que eles vão dar um jeito de sobreviver, eu faço isso. Você tem uma rotina para começar a escrever ou não? Olha, muitas vezes as ideias vêm e eu vou coletando, mas eu crio uma rotina assim para poder ajudar, porque senão chega um dia que você não está muito inspirado e aquilo cai. Então você tem uma rotina para sua mente ficar motivada, entendeu? Então eu gosto muito. A primeira regra que eu faço é, comecei a escrever um livro hoje, eu não vou parar. Todo dia, a partir de X horário, eu sinto e escrevo. Eu tenho mais facilidade de escrever à noite, que é quando tá mais fresco, ninguém fica mexendo comigo. Aí eu. E sei lá, eu acho que a noite é bem mágica. Então eu gosto de escrever à noite. Aí eu tomo um banho, faço uma garrafa de café bem pauleira, coloco o foninho de uma musiquinha e aí eu vou. Aí eu começo a ouvir. E aí começa. Um monte de almofadas também, né? Põe alguns livros. Quando é um livro que precisa estudar, aí tem o período de estudo e depois o período de escrita. Porque tem livros que não dá simplesmente para você sair falando qualquer coisa, tem que estudar primeiro. Igual quando se passa em outro país, você tem que ver a cultura. Igual no Apenas 24 Horas, tem uma parte que se passa na Itália. Então, quando eu viajei para o hostel, em Recife ano passado, eu pedi para um italiano que ele estava lá para ele ler e ver se realmente coincidia com a cultura dele. Tanto que eu até que me surpreendi. Falei assim, olha, pra falar a verdade, a gente não é desse jeito, não. A gente é muito emotivo, mas a gente chega mais e abraça. A gente não vai ficar falando, não. A gente é muito caloroso. Então aí eu vi que tinha necessidade de adaptar. Então eu fui adaptando. Eu sempre converso com pessoas. Quando é um livro mais científico, aí eu já chamo alguém que é mais da área de ciências para conversar comigo, um biólogo, um físico, igual o Relicário e o CRISPR precisou muito, então eu tive que chamar alguém para poder me ajudar, para ver que não estava errado, né? Porque a gente pode só confiar na informação da internet, né? Tem muita informação, mas será que está certo tudo? Então precisa de uma pessoa que sabe mesmo o que está falando. O Diário da Jane falou que você foi muito má no livro 24 horas. Eu ainda nem li, mas já peguei um pouquinho de spoiler. No 24 horas. Quando eu comecei o 24 horas, eu queria um romance bem doce, né? Porque no Intenso Desejo eu fui muito má, eu sou muito má com os personagens, que era criminal, né? Eu falei assim, gente, eu livre de matar pessoas, então eu não tenho escolha, eu tenho que matar todo mundo. Aí, quando chegou no 24 horas, eu queria amenizar. Outra coisa, eu queria que fosse um pouquinho mais juvenil, porque eu percebi que, mesmo falando, gente, o público é para X idade, tinha um público que era mais jovem, que gostava muito de ler o que eu estava escrevendo, e também umas pessoas mais velhas também, que não gostam muito do hot. Então, eu que estava lá naquele cenário bem pesado com hot criminal, eu tive que diminuir tudo e escrever um livro um pouco mais apropriado para essa galera. Porque mesmo que eu fale assim, você não pode ler, você não tem idade. Quem tá vigiando para não ler? Entende? Então eu criei um livro que, tipo, a gente não pode se iludir, achar que uma pessoa, uma menina de 12 anos, eles já não estão se conhecendo. Então eu tentei escrever como se os personagens tivessem aquela idade de estar se conhecendo. Mas é claro que eles são mais adultos, né? Eles são todos adultos, tem todo mundo acima de 20 anos, mas eu quis criar um romance mais teen. E eu tentei segurar ao máximo o hot. Quando vai dar alguma cena de que vai rolar alguma coisa, eu dou blackout. Então, tipo, a pessoa sabe que rolou, mas eu não mostro aquilo aberto, porque o hot é assim, é explícito, né? Pegou em tal parte, etc. E vai ser com a mãozinha na boca. Então, eu tentei criar para esses dois públicos que eu vi que
gostava de ler, mas não gostava tanto do. Um não podia tanto hot e o outro não gostava tanto de hot, então tentei segurar ali. E eu queria fazer bem divertido. Eu gosto muito de um romance, tipo. Você tá assim, agora eles vão beijar, né? Ai, não. Eu gosto de cagar tudo. Você acha, agora foi. Não, agora não foi, gente. Agora deu errado, deu muito ruim. Agora vai ter que. Vamos ver o que eles vão fazer com isso. Porque a vida é um problema, né? O que você faz quando cai um problema? Não é todo dia viveram felizes para sempre. Não. Isso aí é o que te contam nos contos de fadas, né? Tipo, só param ali no final felizes para sempre, porque. E o pós, né? Do casamento, né? Então eu achei que o 24 Horas ele tem muito disso, porque ele é muito alegre, ele é muito animado, ele é maluco, porque as pessoas são malucas. A gente não fala que a gente finge bate de normalzinho, mas quando a gente tá sozinha, a gente fala, meu Deus do céu, que problema. Mas a vida é isso. E o casamento também, que o terceiro volume, que é o que a Jane fala, é o quando as pessoas diz que se solidifica o romance. Porque eu também pensei, cara, e aí? Eles estão felizes para sempre no livro 2, mas será que existe esse felizes para sempre? E aí eu trago essa temática no livro 3 pra mostrar como é o pós, e é bem pesado. Tem dia que você tá de mau humor, tem dia que você não quer falar com a pessoa, tem dia que você fala, cara, eu acho que eu não amo essa pessoa, não, mas você ama, sabe? É só rotina. É o que você Aham. faz com aquilo? É bem diferente, é bem legal. E tem a prova de fogo dos personagens, que eles não tiveram no primeiro e no segundo livro. Eles tiveram um autoconhecimento, mas e a prova de fogo, que é quando tá desabando o romance, tá em alguma coisa de errado? Será que você sobrevive a isso? Será que vale a pena? Você desiste da pessoa que você ama? Então, é bem assim. Eles são um pouco exagerados, mas é porque é romance mesmo, né? Fantasia, né, gente? Então, não é tudo que a gente faz, né? Igual eu tava conversando com a minha irmã, ela me questionou, foi assim, irmã, isso é ficção, sim, isso é ficção. Você não vai fazer as mesmas coisas que o Cole, né? É um modo de dizer que você tem que pegar as rédeas. Não é pra você sequestrar ninguém, não é pra você fazer esse tipo de loucura, porque a gente tem que respeitar o espaço das pessoas. Mas o Cole, ele representa a vida, né? Que, tipo, você tá aqui de boa e de repente, puf, alguém te puxa o teu tapete e você tem que reconstruir. Você tá em outro cenário, você tá em. Vai ter que mudar, acabou um casamento, mudou, perdeu o emprego. E aí, o que você faz com tudo isso? Você precisa esperar alguma coisa te tirar do eixo para você reconstruir algo novo? E tem muito disso no 24 horas. Como surgiu a ideia de fazer seu primeiro livro? Ah, como surgiu a ideia do primeiro livro? Gente, eu era viciada no canal Discovery. Investigação Discovery. Aí eu assistia muito, e aí eu queria muito um livro que fosse hot, que tivesse o criminal. Mas eu queria um criminal pesado, tanto que os crimes do. Vai lançar esse ano, tá, gente? Eu vou botar no Amazon. Tanto que o crime do Intenso Desejo, eles são bem gore, é tipo nível Tarantino. Teve quando eu postei ele no Wattpad, o Wattpad me bloqueou, porque falou que as cenas eram muito pesadas. Então ele deu blackout lá no cenário. E aí, enquanto eu não readaptei, ele não deixou soltar. Então, as cenas são muito pesadas, criminais. É bem assim, você vai ficar assim, meu Deus, que coisa horrível, que coisa bárbara, e tem preconceito. Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa de preconceito, porque, tipo, gente, preconceito vai ter em qualquer lugar. Você tem que ser forte para lidar com isso. Porque se você não for forte, quem vai ser por você? Quem que vai trazer a mudança? Então você tem que ser forte. Então, tem personagens, os que são assassinados, tem uma linha que é por pessoas que são lésbicas, que são os gays, pessoas prostitutas, que normalmente o serial killer, ele tenta pegar o público mais fácil para matar. Então, é esse, né? E tem um outro lá, vocês têm que ler. Já tô dando spoiler já. Mas é um cenário bem pesado. E o que ameniza era o hot. E aí eu comecei bem assim, underground. E aí o criminal foi subindo, o hot diminuindo e entra no romance, né? Porque aí você fala. Tem uma frase que fala assim que o desejo enlouqueceu o homem. E isso é verdade. Tem vezes que a pessoa ela comete crimes passionais. Então acontece muitos crimes passionais nessa obra. De todos os trabalhos que você já fez, qual você sentiu esse orgulho de dizer, nossa, fui eu que escrevi esse livro? Eu senti muito orgulho do Relicário. Não vai ter ele aqui, porque os que eu. Gente, eu fiz uma remessa pequena, mas era só para alguns amigos. E aí eles cataram tudo, alguns leitores compraram, então eu não tenho mais ele. Aí eu
como eu estava um pouco ainda temerosa com a correção, porque é difícil achar corretor bom, eu não quis soltar ele total para o público. Então, eu resolvi restringir para soltar esse ano. Se Deus quiser, vai dar tempo. Eu pretendo soltar junto com o Coração de Fogo, que é da minha amiga Maitê, porque a gente tem parceria juntas no Fera de Montar, que a gente faz crossover. Crossover, gente, é aquela brincadeirinha igual da Marvel, que é juntar obras diferentes, aí você vê um personagem passando, tipo Flash e Aaron também. Então a gente brinca muito com isso. A intenção de nós duas é eu lançar o Relicário e ela lançar o Coração de Fogo, porque a gente fez crossover na nossa obra em parceria no Fera. O Relicário, eu tenho muito orgulho dele, porque antes eu só escrevia romance, picante, e do nada eu tive um sonho, um sonho, vários sonhos lúcidos, última sequência de praticamente 30 dias sonhando lúcido. Sonho lúcido é quando você sabe que está sonhando, e aí você começa a mexer no cenário, aí você começa a conversar, e eu acho muito interessante. Porque eu me questiono muito, eu falei assim, eu pergunto para as pessoas, você é uma criação minha, da minha mente, ou por um acaso existe um mundo espiritual? Então, eu acho muito legal. E durante o tempo que eu tive esse sonho lúcido e eu podia mexer, e eu converso com meus personagens, gente, é muito louco isso, a melhor coisa que tem é você conseguir conversar, interagir. Aí eu comecei a sonhar com coisa de ciência, quântica, espiritualidade, xamanismo. Então foi um universo muito grande e aí eu tive uma necessidade de estudar para ver se aquilo que eu estava sonhando era verídico. E nisso eu peguei, quando eu comecei a estudar, aí depois de um tempo começou a se repetir os sonhos. Eu falei, é sinal, eu tenho que escrever. Não parava de vir. Enquanto eu não escrevi, não lacrou a obra, eu não consegui tocar outros projetos, mas aí já era tarde. Eu já estava apaixonada com o mundo de fantasia e de ficção científica. E o Relicário, ele tem chama Relicário A História dos Mundos, o volume 1, que ele tem essa necessidade mais antropológica de mostrar outras culturas, né? A História dos Mundos, tem uma personagem que ela tem vários guias, eles são diferentes, um é guardião, que ele é mais científico, outro é anjo, outro é bruxa, outro é xamã, para mostrar que, tipo, não importa a tua cultura, o que importa é o que você está tentando fazer para o mundo. E eles são pessoas diferentes de um legado lá dos Relicários, que eles tentam manter o equilíbrio do universo. E aí acontece, né? As guerras, as coisas, os colapsos. Tanto que no livro 2, você passa na Terra e eles têm que tentar ajudar a Terra. E durante esse tempo, como tem outras realidades paralelas, está acontecendo uma guerra lá em Montreux, que é uma realidade paralela à Terra, que é o meu livro com a Mai. E aí tem personagem do Relicário que vai lá fazer uma ponta para poder falar, caralho, o que a gente fez? Tá, agora deu mais ruim, a guerra foi para outro canto, né? Colapsou a onda no universo. E é muito legal, eu tenho muito orgulho desse livro porque ele me inspirou a ser uma pessoa melhor, a procurar todos os dias ser uma versão melhor, ajudar as pessoas, tentar ser mais paciente. E ó que eu sou um pouco brava, a Maitê que sabe disso. Quando eu tô escrevendo assim, ela até fala, menina, você é romântica igual um ogro, né? Porque quando eu tô escrevendo com ela, eu tento pegar os personagens mais masculinos para poder fazer. E ela os femininos, e aí ela ameniza com romance e eu venho, pá, e dou uma porrada nos cenários de guerra. E é muito engraçado isso. Então eu gosto muito do Relicário por essa pegada. Ele inspira as pessoas a serem melhores, a respeitar as culturas, sabe? Tipo, não importa quem você é, o que importa é o respeito, sabe? Isso é muito importante. Então tem personagens que são diferentes, assim, é muito legal. Eu acho isso muito bacana na obra do Relicário. Você tem um processo de escrita, tipo, tem um diário de escrita? Diário. Normalmente eu crio um mapa. Tipo, eu começo a escrever, eu já sei basicamente como a história começa e como a história termina. Eu crio quando já chega a um certo nível que eu faço, eu acho que a partir de agora eu preciso de um mapa para poder saber. Aí eu começo a fazer anotações. Capítulo 21, X coisa deve acontecer. Capítulo 22, tal coisa deve acontecer. Então eu crio esse mapa. E o principal é você pensar na personalidade dos personagens. Tipo, esse personagem, o que ele precisa ter? Ele tem que ser bom logo de cara? Não, ele pode ser ruim. Porque gente perfeita não.
quem precisa de mudança é pessoas que precisam de melhoria, né? Então, eu sempre crio um personagem mais detonado, mais, tipo, um viciado, uma pessoa mais emotiva pra caramba, uma pessoa que passa, você é culpado, e nem procura saber se o que tá acontecendo no universo da outra, tipo, poxa, gente, às vezes você tá vendo a pessoa mal bronca lá, assim, mal dura, e a pessoa tá só tentando segurar uma coisa que tá passando no universo dela pessoal, que é muito difícil, então, toda vez que eu vejo uma pessoa que ela é muito, até grosseira, eu tento ser um pouco mais assim, calma, o que está acontecendo? Porque talvez a pessoa não está sendo grossa comigo de propósito, talvez está acontecendo alguma coisa no universo dela e tipo, quem é você para poder meter o dedo aqui na minha história? Então eu tento mostrar para as pessoas, se você é uma pessoa mais equilibrada, você tem que ter paciência com uma pessoa que está precisando de ajuda. Afinal de contas, você não tem que desistir assim das pessoas. Tipo, você não vai mergulhar nos problemas dela, mas nada te impede de ser uma pessoa mais colaborativa com outra pessoa, sabe? Então, eu acho muito importante criar personagens imperfeitos que vão tentando melhorar com o passar do dia. Então, esse é um dos roteiros que eu faço. Eu procuro personagens, o que ele tem que melhorar, o que vai acontecer na cena para que ele possa melhorar, que ele possa ajudar. Então, eu faço muito isso. E os passos. Durante isso, o que vai acontecer para que isso aconteça? Igual lá em Gênesis, no CRISPR 2, tem um personagem que ele tem depressão e ele mata as pessoas porque ele está procurando uma cura por uma coisa. E ele quer muito essa cura, porque ele quer morrer. E aí entra aquela questão, fala, caramba, só que ele é mal pra caramba. A gente entende uma pessoa que tem depressão e ele usa isso como válvula de escape para ser ruim. E é muito interessante, porque tecnicamente, quando uma pessoa já é ruim, você já desiste dela. Você, não, vem cá, vamos conversar. Nada justifica as coisas ruins que você fez, mas eu entendo o que você está passando, vamos tentar te ajudar a isso, mas você vai pagar pelos seus erros. Porque eu achei muito, quando eu estava conversando com a Mai, eu achei muito importante a gente punir o personagem que tecnicamente deveria ser o mocinho, porque ele fez coisas ruins também, entendeu? Porque igual, eu vejo muito canal de filosofia, tipo Pondé, Karnal, Clóvis de Barro, e uma das coisas que eu vi que eu achei muito interessante, que foi questionada pelo canal, foi que ele falou assim, gente, eu acho tão chato isso, tipo, você tá vendo os Simpsons e todo mundo gosta do Bart, e o Bart, ele é cruel, ele é mau, o que ele tá ensinando para as pessoas? E ninguém gosta da Lisa. A Lisa é a menina que estuda, a menina que faz tudo bonitinho, e o Bart sempre pega aquela coisa. Então, quando chegou no final do livro, eu achei muito importante ter a punição também pro personagem que era o principal, e ele é muito punido durante o livro por causa das coisas ruins, mas ao mesmo tempo tem as coisas boas. Então, é legal a construção de personagem, a construção de cenário. Você tem que ir pautando tudo. O que acontece, o personagem, o universo que ele tá. Se dependendo da fantasia, é bom você derruba tudo e constrói um planeta novo. Não faça na Terra. É melhor fazer tudo do zero. Você já teve um bloqueio criativo que não conseguia de jeito nenhum escrever? Bloqueio. Tive. Não é um bloqueio criativo, é um bloqueio sentimental, na verdade. Que foi com o terceiro volume do Apenas 24 Horas com Cole, porque ele era um personagem muito positivo, era ele que puxa todo mundo pra cima. E aí ele, de repente, estava num cenário onde não é que você tá depressivo, é que você tá com uma situação muito de caos na mão. E aí eu não. Era um personagem que eu falei, caralho, eu construí esse personagem pra me dar uma animada, né? E agora ele tá triste. E eu fiquei muito assim. Só que é igual eu te falei, eu tenho alguns sonhos e aí eu vou seguindo o que os sonhos mostram. E no do Cole, no último volume, era para ter acabado no 2. Só que aí quando veio o 3, tava mostrando uma mensagem, tipo, eu perguntei para Deus, falei assim, Deus, qual é a forma de amor mais pura? E ele falou assim, é quando você quer trocar de alguém, trocar de lugar com alguém, quando alguém tá morrendo, alguma coisa assim. E tem muito disso na Bíblia, né? Tipo, Deus dá o filho dele para poder salvar o mundo e o filho dele ele é caridoso com isso, ele entende esse amor, entendeu? Então eu acho essa coisa uma coisa muito incrível. E quando eu tive um sonho, eu sonhei qual pessoa que eu trocaria de lugar. Então
é foda. Então eu senti aquilo e eu troquei sem o menor problema, sabe? Falei, não, eu troco, não tem problema. Então eu senti que o maior amor é aquele que você está disposto a trocar, entendeu? De lugar. Mas não porque a pessoa é o grande amor da sua vida no campo Eros, né? Porque tem três formas de amor, né? Tem Eros, Ágape e Filos, né? Se não me engano. E um é de amizade, outro é amor a Deus, outro amor carnal. Não estou falando do amor carnal, estou falando pelo amor que você ama o ser humano em si. Então, qual tipo de ser humano que você ama a ponto de trocar de lugar sua mãe, seu pai? Eu achei isso muito bonito. E o Poe, ele trocou por causa né, obviamente, da mulher que ele ama e da filha dele, né? Ele tinha... Eu não vou dar spoiler, não, mas essa é a sensação do livro que dá. Ele trocaria por elas. Então, achei isso muito bonito, mas foi muito triste. E depois teve o Gene, que foi muito pesado, que ele era depressivo de verdade, ele veio à tona com isso, o personagem nasceu com aquela depressão, e chega no final do livro, ele ainda permanece com aquela depressão, sabe? Só que a diferença é que ele aprende a controlar aquilo, porque tem vezes que a gente está depressivo, e aí a gente fica pensando, nossa, eu deveria desistir da vida hoje, eu deveria cortar meus pulsos, eu deveria fazer tal coisa ruim. E, e são lapsos. Tem um momento, tipo, você já tem o seu momento de dor ali normal, cotidiano. Mas tem um momento do dia que as pessoas dão um pico, sabe? Tipo, vai lá no alto e fala, meu Deus, é um inferno. Eu vou me jogar da ponte, é hoje, não tem como mais. E é um pico, então você tem que saber esperar aquele pico de energia passar, porque vai passar, sabe? Então, você não pode desistir, sabe? Pode acontecer alguma coisa ali, tipo, você sentiu aquela coisa, mas aquilo passa, entendeu? Parece que não vai passar, é muito dolorido, mas passa aquele pico, mas aquelas crises, elas sempre vão voltar, você sabe que vai. Uma depressão é que nem você tá no Alcoólicos Anônimos, você pode ter uma recaída se você não se cuidar. Então, o personagem, ele mostrou muito isso, ele evoluiu bastante, ele ficou muito dolorido durante o livro inteiro, e aí tem isso tudo, tem um cenário de fantasia, porque a Crisper mostra os monstros, né? No livro 1, os monstros era a não aceitação, né? Do que é diferente, do que seja no campo sexual ou gênero, etc. O corpo. No 2, não, os monstros eram internos. Aí o que você faz quando o seu monstro é interno? Aí lasca, entendeu? O que vem de fora você pode dar um jeito, mas o que vem de dentro é mais complicado. E no Gênero foi muito pesado, porque quando eu me conecto com o personagem, eu sinto até o fim. Tanto que para escrever ele, eu tive que ir para casa da Maitê, que ela é mais positiva. Quando ela tá escrevendo, ela pega os personagens mais. Ela pegou a Lana, que ela é mais alta astral. E aí eu falei assim, cara, eu vou, assim, tá difícil. E aí eu fui pra casa da Mai, eu fiquei lá com ela, porque eu pesquisei algumas pessoas que tinham depressão, então foi muito tenso. E aí eu fiquei lá, eu fiz uma reabilitação de sentimentos, porque quando você tá com um personagem, você pega muito dele, entendeu? Muita energia. Fiquei lá por um tempo. Mas eu pesquisei antropólogos, filósofos, pesquisei em pessoas da área religiosa, igual tem um amigo meu que ele é padre, ele era padre, aí ele desistiu, foi fazer filosofia, fez antropologia nossa, ele faz muita coisa. E aí eu pesquisei ele, e ele tinha depressão também, aí eu perguntei como é que você lidou com isso. Conversei com uma amiga minha que a gente lançou esse livro no Setembro Amarelo. E no Setembro Amarelo ela tentou suicídio e a pessoa que ela procurou, ela mandou mensagem, foi pra mim. Eu falei assim, eu olhei assim, eu falei assim, Mai, eu acho que ela tá tentando suicidar. Aí a Mai falou assim, ah, não, sério? Eu falei, sério. Aí eu tive que ligar pra ela, mas na hora que eu liguei, ela já tava no hospital, então é pesado. Então, ela falou uma coisa e eu senti, eu falei assim, quando você tá conectado com essas personagens, você sabe quando a pessoa tá ali tentando fazer alguma coisa estranha. Então você tem que conversar com as pessoas, não, então conversa com elas, não vai arrancar pedaço, entendeu? É bem interessante. Então, foi pesado conectar com esses personagens. O Gene, principalmente, que é do Riddle, porque eu demorei muito para escrever ele, culpa minha, não foi dar mais, gente, porque realmente é um sentimento muito pesado para você trabalhar, mas eu senti muito gratificada de trabalhar com esse sentimento e a Mai também, porque a Mai ela me ajudava muito, ela equilibra muito. Cara, eu nunca vi uma parceira tão incrível igual a Maitê. Ela ajuda. Ela é incrível. Nunca vi uma pessoa que casasse tanto assim comigo igual ela na área criativa. É muito difícil isso no mundo dos autores. Juntar dois autores e escrever juntos. E
aquilo escrever de um jeito que chega no momento, você não sabe quem escreveu aquela cena. Porque vocês escreveram juntos, foram construindo de uma forma que você viu já tá unido ali, entrelaçado. É muito legal. Mas o meu bloqueio foi mais sentimental, porque foi muito pesado os sentimentos dos personagens, mas saiu um trabalho muito bonito. Vale a pena ler. Obrigada pelas suas respostas. Agradeço a participação e um beijo. Beijo. Com Deus, gente. Obrigada por terem vindo. Tchauzinho. Obrigada, tchau. Ah, gente, entra lá no meu IG, que aí vocês conseguem encontrar as obras, tá bom? Estefania Cristina Oficial. Beijo. Tchauzinho. Obrigada, Bel. Tchau.